Fala família, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo aí pro nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas questões aí que vem acontecendo no próprio canal, com a sala e tudo mais. Então vou aproveitar para responder uma pergunta para um amigo que me mandou pelo Instagram e também falar com vocês um pouquinho sobre como é que tá rolando aí, o que eu tenho feito esse último mês aí, como é que ficou, beleza? Sobre day trade, swing trade, carteira, enfim, vamos bater esse papo. Mas antes, deixe seu like, deixe seus comentários aí pra gente, dá seu feedback, é muito importante pra gente continuar aí produzindo conteúdo pra vocês. E também, se você não é inscrito, clica aí em se inscrever no canal, ativa o sininho, pra gente poder estar mais junto aí. E em breve vão ter novidades, então é importante você estar aí com a gente, tá? E se você não segue a gente no Instagram, dá uma pulinho lá também do investidor, @doinvestidor, tá? Ali a gente consegue também ter alguns conteúdos mais dinâmicos, algumas histórias que eu tenho sempre postado, algumas imagens aí durante o pregão. Então, segue a gente lá também para poder estar por dentro aí de tudo que tá rolando com a gente durante a semana, beleza? Bom, em primeiro lugar, eu quero responder aqui a pergunta do amigo. Deixa eu só ver aqui novamente para ver o nome dele. Ele mandou aqui no Instagram e eu acabei tirando aí esse encerramento da sala, né? Eu tirei também um períodozinho aí para descansar minha cabeça, até produzir um pouquinho menos conteúdo, principalmente para rede social também. Continuei fazendo algumas coisas aqui, mas parei um pouco de produzir, tá? E esse amigo, ele mandou a seguinte pergunta. Fala, Du, beleza? E aí, a sala acabou mesmo? Não vai voltar nunca mais? Queria muito participar da sala, tudo mais, vi alguns vídeos e queria saber se você pretende voltar com a sala. Bom, galera, inicialmente eu não pretendo voltar com a sala, tá? Realmente a sala foi um projeto muito legal, né? A gente tinha aí uma galera seguindo, como esse colega que mandou aí o recado, né, o Roberto. A gente tinha sempre esses feedbacks, a galera pedindo, pô, Du, faz alguma coisa, produz algum conteúdo, algum curso, algum treinamento, pô, monta uma sala, enfim. E aí por isso também que criei aí o treinamento e depois a sala, né? E a sala, na verdade, ela foi para dar continuidade ao treinamento, que eu fiz um treinamento de day trade. Dá um pulinho aí na bio do Instagram, tem o meu treinamento, BBT, Black Belt Trader, né? Que é de day trade, especificamente day trade. E aí esse treinamento ele surgiu para suprir esse pedido da galera e tudo mais. E aí eu fiz esse treinamento e logo na sequência eu emendei o treinamento com o início de uma sala. Qual que era o objetivo da sala? Era dar aí um acompanhamento para aquela galera que fez o treinamento, né, no dia a dia, enfim, com o gráfico rolando ao vivo, para poder facilitar, tirar dúvida. Pô, Eduardo, aqui que é um pivô, pô, aqui que não é, pô, o que está acontecendo aqui agora é aquilo que você ensinou, para poder facilitar. E aí eu criei essa sala, acabou que a sala durou um pouco mais de um ano, né, passou até um pouco mais aí das minhas expectativas em relação a tempo. A ideia era realmente dar um apoio para a galera nesse início, principalmente, mas foi legal, foi muito bacana, mas no momento agora é uma coisa que me toma muito tempo, me tirava muito tempo. Pô, Du, mas você não continua operando de manhã? Sim, continuo operando de manhã. Então, para quem tem curiosidade, continuo fazendo minhas operações de manhã, normalmente, tá? O day trade, né? Que é o que era a sala de day trade. Tá aqui, ó, como foi meu último mês, ó. Puxei aqui agora, 30 dias, tá? Ih, eu tô com a minha câmera aqui na frente. Deixa eu tirar aqui da frente, caramba. Bom, beleza. Deixa eu mostrar aqui de novo, então. Ó, tá aqui, ó, pra galera que quer saber como é que tá. Então tá aí, ó. 30 dias, né? Então tá aqui, ó, 03 do 3 de março a 31 do 3 de março de 2023. Então 30 dias, 66 operações, né? Somente day trade, tá? Esse aqui só tem day trade, não tem nada de swing trade, nada de outras coisas, beleza? Então tá aí. E a diferença maior é o que eu faço o quê? Eu faço isso aqui, ó, tá vendo? Eu pego aqui, por exemplo, vamos supor que esse gráfico aqui de Petro fosse um gráfico de day trade. Então eu não quero operar aqui dentro. Botei na minha cabeça que eu não quero operar aqui dentro. O que eu faço? Eu coloco aqui os dois alarmes. A galera que participou comigo da sala se acostumou muito a ver esses alarmes, né? Então eu coloco os alarmes e basicamente pego aqui uma outra tela e começo a ver outra coisa. Pego uma planilha para atualizar, ou então faço alguma outra coisa qualquer, organizo outras questões até pessoais que não tem a ver diretamente com o mercado. Faço uma ligação que eu preciso, atendo uma ligação que eu preciso, enfim. Eu tenho um pouco mais de liberdade de fazer as coisas que eu quero fazer. E outras vezes, quando o mercado está muito forte de manhã, 9h30, 9h40, às vezes antes de abrir o mercado à vista, eu já consegui bater minha meta aí no day trade, então eu posso encerrar meu dia com o day trade, às vezes eu desligo o computador, vou fazer outra coisa, enfim, vou para academia, dou uma malhada, enfim, faço o que eu quero fazer, e às vezes na parte da tarde volto, abro de novo, vejo alguma coisa que eu precisava fazer, enfim. Então eu tenho essa liberdade e no momento, pelo menos, eu não pretendo aí abrir mão de novo dessa liberdade, tá? Então, não a sala, infelizmente, eu sei que a galera curte, a galera gosta bastante, então inicialmente não faz parte do projeto de voltar com a sala. Contudo, a galera aí que de repente segue a gente lá no Instagram, depois dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, @doinvestidor, tá aqui o Instagram, tá? Então no Instagram do investidor tem aqui, ó, treinamento
esse aqui, ó, treinamento Black Belt Trader, tá? Clicou aqui no treinamento, tem lá o caminho todo. Esse treinamento é basicamente a forma que eu tenho de operar, o que eu gosto de esperar, como que eu conduzo, enfim, tá tudo ali, construção de tela, regra de coloração que eu uso, como instalar no Profit, como configurar no Profit, enfim, tudo bem mastigadinho, bem explicadinho. Tem planilha de diário de trade, tem planilha de gerenciamento de risco, tá tudo ali. Um material muito bacana, muito bom para vocês aí. Pode parcelar, acho que se não me engano, até 12 vezes, enfim. Então, dá uma olhadinha aí, tá? E em breve vai ter aqui do lado um segundo treinamento que eu vou lançar agora em abril, tá? Então fiquem ligados, eu vou fazer depois um videozinho para fazer esse lançamento. É um treinamento bem bacana que eu tô fazendo também, que ia ser aí um faixa branca para como começar no mercado, enfim. Então, bem legal, que eu vou pegar essa parte mais básica, mais inicial aí pra galera que é mais crua, que tive pessoas que, pô, Eduardo, aquele teu treinamento é muito complicado e tal, mais difícil. Realmente é pra uma galera que tá querendo realmente day trade, é um outro foco, né? Então esse outro treinamento vai ser de um basicão aí, estruturando finanças comportamentais, finanças pessoais, enfim, de uma maneira geral, um equilíbrio total, tá? Para poder te colocar no estágio de começar aí a operar realmente, e aí sim, um outro objetivo, que é como eu imagino que seja a melhor forma de começar a operar, não pelo day trade, tá? Nada contra, eu gosto de day trade, acho muito bacana, para rentabilizar realmente é muito show, mas é um risco que você precisa de ter um tempo, entendimento de risco, entendimento de emocional, de técnica, enfim. Você precisa de adquirir uma musculatura específica para poder começar esse day trade. Então até lá, eu acho que o caminho mais adequado, que foi o caminho que eu particularmente comecei, é começar pelas ações, começar por uma carteira previdenciária de dividendos, com foco em dividendos, também uma carteira com foco de valorização também, obviamente, mas começando por aí, que você vai ter uma volatilidade menor, você vai ter perdas menores, então você vai ter capacidade de conseguir desenvolver musculatura para analisar, para aguentar uma operação, para esperar, para estopar, enfim, tudo aquilo que você vai precisar depois para o futuro. Então esse treinamento novo vai ser mais com esse objetivo, tá? Então a partir de abril agora a gente já vai ter. Eu estou aqui acabando de editar algumas coisinhas para poder subir lá para o site da Hotmart, então em breve eu vou estar divulgando, provavelmente no próximo final de semana, acredito que já vai estar dando para divulgar isso aí. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui, ó, tem até a ver um pouquinho com esse treinamento. Eu fiz aqui essa planilha, eu estava aqui, que é a planilha que eu vou disponibilizar para a galera do treinamento, que aí, por exemplo, o que eu tenho aqui? 4 fundos imobiliários, tá? Fundos muito bons, fundos interessantes. Claro que uma carteira de fundo não deve ser somente com 4 fundos, tá? E aí você tem basicamente o valor da cotação, esse preço médio, isso aí é para quem já está fazendo mais operações, então já comprou mais de uma vez aquela cota, então você vai alterar seu preço médio, né? Então, posso ter comprado por R$ 77,25 em um mês, no outro mês eu comprei por 78, então ele vai somar e vai dividir pela a quantidade de ações que eu tenho, pelos preços que eu comprei para poder achar meu preço médio, tá? Então aí vai ficar nessa coluna aqui, e o dividend yield basicamente é os juros que eu recebo de aluguel daqueles papéis, daqueles fundos imobiliários, né? Então são os aluguéis que eu vou receber, a média, né, dos últimos 12 meses. Então o que eu espero receber de REC 11 é o que? 77,25 a cotação dela atual. Esses valores são valores de hoje, eu acabei de atualizar. E os dividendos médios são esses aqui. Então quer dizer o quê? Que com uma cota, se eu colocar aqui, ó, uma cota de cada, ó, uma cota de cada. Então se eu tenho uma cota de cada, o que aconteceu? Eu tenho basicamente, vou pegar aqui minha canetinha para a gente poder visualizar melhor. Eu tenho basicamente um papel de cada, uma única ação de cada, uma única cota de cada, tá? Os valores que eu comprei, 77,25, 160,47, 95,49 e 99 reais. Então, se eu tivesse comprado hoje, por exemplo, hoje eu estou gravando domingo, então não teria como comprar hoje, tá? Mas esse aqui foi o fechamento de sexta-feira. Beleza. Os rendimentos, né, seriam, respectivamente, 15,7%, 9,6%, 9,3% e 8,4%, tá? É a média aí dos últimos 12 meses, é o que você espera receber desses fundos, né, dessas cotas, no próximo período. Dividendo mensal dos últimos 12 meses, né? Então, por exemplo, o que você espera? Você comprou na cota hoje, né? É a sua média. Você receber aí 12,16 do primeiro fundo, 15,41 do segundo, 8,86 do terceiro e 8,32 do último, tá? Isso aqui é ano, 12 meses, tá vendo? 12 meses. Então, dividendo mensal, que é aquele valorzinho que você vai receber todo mês. Você vai receber R$1,01 no primeiro mês, R$1,28 no segundo, no primeiro mês do outro fundo, 74 centavos no outro fundo e 69 centavos no outro fundo, tá? E aqui você vai ter basicamente o quê?
sua posição por cota, como você está comprando aqui somente um papel de cada, você não teve ainda um preço médio, então você não tem a posição por cota. A posição por cota você vai ter alterada quando você tiver médio, tá? E aí, dividendo que você recebeu, R$ 3,73. Então, se você comprasse hoje, né, por exemplo, na sexta-feira, você teria gasto R$ 432, esse teria sido seu investimento, seu valor investido, tá? E você teria recebido, no mês seguinte, R$ 3,73. Então, esse é uma estratégia para você trabalhar, uma modalidade de investimento, com o objetivo de substituir a casa, né, de uma maneira geral. Quando você compra imóveis para botar para alugar e tudo mais, eu tenho experiência com isso, também não é tão vantajoso em alguns aspectos, né? Isso aí eu vou abordar um pouco mais também mais para frente. Mas basicamente a comparação seria você comprar de repente R$ 200 mil de um imóvel para você botar para alugar, você vai ter custos de IPTU, de manutenção da casa, você tem período de vacância que você vai ter que pagar esse IPTU, se você repassar isso para o teu inquilino, você vai ter obra para fazer, você vai ter vários gastos, né? E o principal, que para mim pelo menos é o que mais pegou, quando você tem um imóvel, por exemplo, de 200 mil numa determinada região, vamos supor, região X. Então, região X você tem um imóvel. Se por acaso essa região X sofre algum tipo de fator externo, podem ter diversos, uma obra, por exemplo, da prefeitura que interdita a região, pode ter uma questão aí, dependendo da localidade, enfim, de virar uma favela, uma boca de fumo, alguma coisa do tipo, né? Então você tem aí esses riscos todos atrelados. Você pode ter um desastre ambiental, você pode ter, de repente, uma necessidade de obra urbana, vai passar um túnel por ali, então vai ter que desapropriar aqueles imóveis. Sim, você vai ter várias questões que podem ser influenciadas naquela região, tá? Então você está localizado em uma única região. Quando você trabalha com fundo, por exemplo, se eu pegasse os mesmos R$ 200 mil e dividisse por esses 4 fundos em cotas de 50 mil em cada fundo, R$ 50 mil em cada fundo, qual que é a diferença disso? Primeira coisa, eu já estaria diversificado em no mínimo aqui 4 fundos, tá? Eu poderia até diversificar em mais, em 8, de repente, né? Com esse valor. Mas, por exemplo, vamos supor só os 4 que eu dei o exemplo. 4 fundos. Beleza? Então, cada fundo desse, ele já tem a sua própria diversificação. Então, você tem ali, por exemplo, um fundo de shopping center, que de repente tem 5, 6 shoppings em regiões diferentes. Então você já vai estar diversificado pra caramba. Claro que você vai ter que diversificar por setor, vai diversificar, enfim, por fundos. Isso aí a gente vai falar um pouco mais nesse treinamento também sobre isso, tá? Mas basicamente, qual que é a ideia? A ideia 1 é você sair dessa localidade, de uma localidade única, você vai diversificar mais. A segunda situação é que você vai ter um rendimento que é isento de imposto de renda, os seus rendimentos, esses recebíveis aqui, que no nosso exemplo foi R$ 3,73, com 432, mas quando isso vai crescendo, você vai pegando o próprio dividendo que você recebe, vai reaportando, e a estratégia é em cima disso, de reaportar dividendos, de fazer aportes novos, enfim. No meu caso, eu gosto de utilizar também uma parte do ganho do day trade para poder fazer também essa carteira aumentar, enfim, isso a gente vai falar depois sobre isso também. E uma outra questão que para mim também é muito interessante, por exemplo, você tem um imóvel de R$ 200 mil, vem a pandemia, por exemplo, que nós passamos há pouco tempo, né, há alguns anos, e aí você tem ali aquele imóvel desvalorizado, você perde seu inquilino, você tem aquele imóvel fechado, você está precisando de dinheiro e você quer vender. Você precisa de 20 mil, 30 mil reais. Você não pode vender um quarto, você não pode vender só a varanda da sua casa. Ou você vende a casa inteira, ou você não consegue fazer dinheiro, fazer caixa. Entendendo que você não tem aí uma reserva de emergência, que você deveria ter também, mas vamos supor que você não tivesse, tá? Então, qual que é a desvantagem? A desvantagem é que a cota ela vai ter oscilação, certo? Então, por exemplo, de repente essa cota aqui hoje está R$ 77,00, de repente ela estava R$ 80,00 um mês atrás, 85, então ela caiu. Os fundos imobiliários sofreram uma queda. Então esse ano está realmente num bom momento até para você se posicionar com cuidado, sabendo escolher bem os fundos que você vai se posicionar e ter oportunidade de fazer grana também, tá? Então os fundos, além de você conseguir fazer o preço médio, ou seja, quando desvaloriza você pode fazer novos aportes, aumentar essa grana, e com a casa você não tem essa possibilidade, a casa também você tem a questão de que você não tem como fazer liquidez. Então, se eu preciso de 20 mil reais, eu vendo uma parte dos meus fundos, né? Faço dinheiro, faço caixa, pego esses 20 mil, utilizo porque eu preciso, e depois eu pego, faço esses aportes aos poucos para poder repor minha carteira, né? Diferente da casa, que aquela casa para aluguel, eu não tenho essa opção. Então, é uma estratégia bacana. Obviamente que eu não iria achar interessante você fazer uma carteira absolutamente de fundo imobiliário, né?
Mas você tem que ter a carteira equilibrada, você tem que ter fundos, você tem que ter ações, né? Principalmente ações que pagam dividendo. Também tem que ter algumas ações que você tem aí potencial de valorização, enfim, tudo isso, tá? Mas é sem dúvida alguma algo bem interessante, principalmente por ser uma coisa que pinga todo mês. Então, é a galera que é mais conservadora, que acha interessante ter essa rendinha, é muito legal, tá? E vamos aqui só fazer uma simulação rápida. Vamos supor que você tivesse aqui, se você tivesse aqui 200 ações de cada fundo desse. 200 ações de cada fundo, você teria um valor aproximado de R$ 86.442. Você teria aproximadamente R$ 86.442. Estaria recebendo aí aluguéis de R$ 745, tá? Se você tivesse somente a carteira nesses fundos, beleza? Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vou botar aqui 1.000 de cada. Então, com 1.000 de cada, você estaria... Não, aí teria extrapolado demais. Deixa eu botar aqui menos. Deixa eu botar aqui 480. Puf. 490. Puf. 480. 460. Pronto, quase. Deixa eu botar aqui 460. Bom, 202 mil, tá? Para ficar parecido aí com a simulação. 202 mil investidos. Eu estaria recebendo um aluguel de aproximadamente R$ 1.750, tá? Isso aí se você tivesse investido diversificado apenas nesses fundos, por exemplo, tá bom? E aí o grande lance é o quê? Você precisa pegar esses 202 mil e botar de uma vez só? Como, por exemplo, para comprar uma casa e ficar aquele dinheiro parado? Não, você não precisa. Você pode ir aportando de 500 em 500, de 100 em 100, de 200 em 200, 50 em 50. Aí, de repente, pô, eu tenho 2 carros, vendi um, peguei lá 30 mil, pô, comprei, aumentei minha carteira, pô, tem um terreninho aqui, pô, valorizou um pouquinho, vou vender, vendi, passei para cá. Você pode ir fazendo essa carteira aos poucos e pegar esses dividendos também que você está recebendo e todo mês reaportar. Então, por exemplo, vamos supor que mês que vem eu fosse pegar esses 1.750, então 1.750, e jogasse aqui mais, de repente, R$ 1.000, que eu pego um pedaço do que eu ganho, do meu salário, enfim, e boto lá também. Então, eu vou jogar R$ 2.750 e vou pegar e vou rebalancear pelos fundos que eu tenho, pelas ações que eu tenho e tudo mais, e aí fazer essa bola de neve girar. Até mesmo para o cara que, de repente, quer começar a fazer day trade, que é muito difícil, que é muito complicado, principalmente o fator emocional, se você tem uma carteira de renda passiva, que ela te gera um capital de X, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo, esse exemplo que ele deu aqui, tá? Se eu pegar aqui os R$ 1.750 e dividir por 4 semanas, eu teria R$ 437 por semana para poder ter de stop. Se eu dividir isso por 5 dias de operação, 87, tá? Então, se eu pegar, de novo, 437 e dividir por 3 dias só, eu tenho um stop de R$ 145 de stop, tá? 3 dias de operação, e se eu tomar 3 dias de stop, eu paro meu dia, paro a minha semana, paro a semana. Ah, Edu, mas de repente 145 é pouco. Beleza, sem problema. Então o que eu faço? Eu mudo isso aí. Eu, em vez de fazer esse valor, eu faço assim, ó, 1.750 dividido por 3, tá? Por 3 semanas. Deu 558 por semana. Se eu dividir isso por 3 dias, agora eu tenho um stop de 194. Então, quer dizer o quê? Se eu perder 3 dias na semana, eu paro a minha semana. Se eu perder 3 semanas no mês, eu paro o meu mês, eu opero só no outro mês. Só que qual a diferença disso? Emocionalmente, se eu perdi esse dinheiro, não é que é tranquilo perder esse dinheiro, mas eu sei que mês que vem, ó, ele cai de novo na minha conta, para poder eu tentar novamente. E aí eu vou poder aumentar meus aportes. Pô, Du, mas e se de repente eu fui, ganhei, fechei o mês positivo? Sei lá, com R$ 1.000. Pô, show de bola, fechou com R$ 1.000 positivo? Então, no mês que vem, esse 1.750, você vai jogar para cá, para tua carteira. Você vai jogar para tua carteira e você vai ter mais o teu lucro do day trade de R$ 1.000, que você de repente deixa R$ 500 para o day trade, para poder aumentar a carteira, vamos dizer assim, a margem operacional do day trade, e tu joga mais 500 para tua carteira. E assim você vai aumentar o seu rendimento aqui no próximo mês. Então, por exemplo, se eu pegar R$ 1.500 e dividir pelo 77,25, eu posso comprar mais 19 cotas. Então, eu venho aqui e boto 499. No mês seguinte, já vai passar para 1.769. E por aí vai, tá, galera? Então, eu dei um exemplo aqui rápido, prático, para vocês entenderem, né, obviamente, como é que seria essa visão, qual que seria o objetivo e tudo mais, tá? Mas
Se vocês quiserem saber mais como é que mais como é que funciona, esse treinamento vai ser muito legal que eu vou lançar. Eu vou começar ele bem do basiquinho, como se o cara não soubesse absolutamente nada, tá? Bem do início. E aí a gente vai trabalhar com estratégia, com montagem de carteira de uma forma básica, principal. E eu vou dar esses exemplos de paralelo para você trabalhar com swing trade, com day trade, com a carteira, enfim, com ações, com fundos, para a gente fazer aí essa renda passiva e barra ativa também, que vai ter que também ter uma atividade para poder construir e administrar essa renda. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa seus comentários e vamos junto, galera. Semana que vem aí, provavelmente eu vou estar lançando esse treinamento e aí a galera... Para quem já tem o Black Belt Trader, quiser complementar, vai ser legal, tá? E para quem não tem o Black Belt Trader ainda, de repente vale a pena começar primeiro por esse, tá? E depois que tiver aí a estrutura principal, que vai te gerar renda, vai te dar capital, seja para o futuro, ou seja para você financiar o seu day trade, que também é uma estratégia bem legal que eu vou trabalhar nesse treinamento. Beleza, galera? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!